Queridos, tudo bem com vocês? Gostaria mais uma vez de agradecer por todos vocês que têm acompanhado nossas reflexões. Nós, da Igreja Batista Memorial de Cajamar, junto com os pastores, Zé Carlos e Anderson e outros irmãos, temos feito um trabalho para que durante esse período de quarentena, todos nós tenhamos acesso a mensagens e reflexões que possam fazer a diferença na nossa vida. Nesse momento em que a igreja está em casa, em que cada um está no seu lar, mas continuamos sendo igreja, nós precisamos refletir a respeito da palavra de Deus e deixar que Deus continue falando conosco sempre. E hoje nós chegamos ao final dessa sequência de mensagens e reflexões que eu fiz com os irmãos, contando a história de algumas pessoas diferentes, mas que tiveram o mesmo destino. E durante esses últimos dias nós analisamos relatos, histórias de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas, suas vidas mudadas por completo por ter um encontro especial, um encontro marcante com a fonte de vida, Jesus Cristo. E em cada um desses casos nós podemos juntos ver, nós podemos juntos analisar que a situação que eles viviam era uma situação que por eles mesmos não poderiam, sob hipótese alguma, viver uma transformação. Não poderiam viver uma vida diferente do que eles viviam. E nós falamos sobre um cego que ficava pedindo esmolas em uma estrada empoeirada. Falamos sobre um paralítico que precisou da ajuda de amigos para descer, para ser curado. Daquela mulher que vivia uma vida repleta de problemas de relacionamento, vivendo o preconceito da sociedade. Falamos também de Lázaro, um homem que morreu, mas que Jesus ressuscitou. Falando a respeito do chefe dos publicanos, Zaqueu. Então são histórias de pessoas, relatos bíblicos, 5 relatos bíblicos que falam a respeito de algumas pessoas que tiveram uma mudança na história de sua vida e passaram a ter um mesmo destino, um destino ao lado de Cristo. E cada uma dessas pessoas vivia seu drama pessoal. Eram vistos como pessoas que não tinham mais uma solução. Eram vistos como pessoas pecadoras. Mas por quê? Porque nos tempos bíblicos, quando alguém sofria um mal físico, quando alguém passava por um momento de dificuldade, como aquelas situações que eles passavam, era visto como pessoas pecadoras. E aquele sofrimento, aquela situação de sofrimento, nada mais era do que simplesmente a mão de Deus, o castigo de Deus sobre eles. E era isso que as pessoas achavam. Por isso eram rejeitadas, por isso essas pessoas eram excluídas, por isso viviam como grandes e tremendas pecadoras. Elas não eram nem vistas pelas pessoas, não eram aceitas. Não podiam ter uma vida normal, precisavam de uma transformação plena, de uma experiência que pudesse mais uma vez trazer esperança a cada uma dessas pessoas. E em virtude desta triste situação que elas viviam, elas eram ignoradas, colocadas ali, como nós já dissemos, à margem pelos demais. Eram excluídas, invisíveis. Mas na experiência de cada uma dessas pessoas, algo extraordinário aconteceu. Uma mudança da morte para a vida. E hoje, como último dia dessa reflexão com os irmãos, desta série de reflexões, eu queria analisar mais um relato de transformação. A história de outro paralítico. Só que esse não tinha amigos, como vimos algumas semanas atrás. E esse relato está lá no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. E eu quero pedir que os irmãos acompanhem comigo essa leitura. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Meus queridos, como podemos enfrentar situações adversas? Situações quando aparentemente não há esperança.
quando aparentemente não há como encontrar uma solução. E essa história, esse relato, retrata exatamente essa realidade. Aquele homem não conhecia quem era Jesus. Jesus Cristo era uma pessoa totalmente desconhecida para aquele homem. Ele mal podia ter fé, talvez uma fé insuficiente para estar ali diante do Filho de Deus. No entanto, Jesus ele trata aquele homem como se fosse um dos principais dos seus seguidores. Muitos dos mártires e fiéis discípulos de Jesus, eles mereciam a atenção especial de Cristo, e Cristo assim demonstrou. Mas como que Cristo poderia demonstrar atenção a uma pessoa desconhecida, alguém que ele viu pela primeira vez? Por que Jesus agiu desse jeito com aquele homem? Ele estava ali num tanque, que ficava ao norte do Templo de Jerusalém, e quando esse local foi construído, primeiramente era um monumento à riqueza e à prosperidade. E a palavra Betesda vem de duas palavras, Best e Esda. E alguns especialistas dizem que essa palavra Esda no aramaico tem duplo significado. Pode ser compreendida como graça ou desgraça. E Bet é casa, ou seja, significa casa da graça ou casa da desgraça. E aquele local se tornou em um local que centenas de pessoas doentes e necessitadas se juntavam ali, se ajuntavam, né, naquele local que era conhecido como Betesda. E existem lugares, eu creio, meus irmãos, assim como Betesda em nosso planeta, em que a dor é muito visível. Quando nós vemos campos de refugiados, países com maior índice de AIDS do planeta, países mais pobres, onde todas as pessoas vivem buscando auxílio, locais onde as pessoas tentam encontrar uma razão para viver, e Betesda era assim. Era um lugar que quando se chegava já sentia a dor e o sofrimento estava no ar daquele lugar. Creio que um clima pesado devido a tantas pessoas doentes ali. Um local onde as pessoas estavam unidas por circunstâncias de dor. Só que para aquelas pessoas existia uma pequena esperança, havia uma lenda de cura. Uma fonte intermitente ali de água causava um movimento das águas daquele local, e você pode imaginar como se fosse 5 grandes piscinas ali, e vez ou outra a água mexia e tinha certo movimento, e se passou a crer que um anjo que fazia esse movimento nessa água. E se você ler com atenção, o texto que acabamos de ler, você pode ter percebido que há uma parte do texto que está em colchetes. E a parte que diz que esperavam o movimento da água, pois diziam que o anjo descia e o primeiro que entrasse na água era curado de todo o mal que tinha, esse texto não consta nos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento. Muito provavelmente foi uma adição posterior àquilo que João escreveu. Na verdade, o texto deveria ser compreendido da seguinte forma: nesta jazia uma multidão de enfermos e paralíticos, e na sequência estava ali um homem inválido há 38 anos. Havia uma lenda ali na época, e provavelmente um dos escribas adicionou esse detalhe ao texto para ajudar na compreensão. Isso não invalida, a vericidade do que está ali, mas nos ajuda a entender o contexto, ok? Mas eu pergunto para você, será que a cura realmente acontecia dessa forma? Aquele que era mais rápido, mais ágil, o mais forte, aquele que poderia empurrar mais pessoas e pular na frente seria curado? O que a gente sabia é que era uma multidão de inválidos doentes, e eles viviam ali ao lado daquele tanque. E eu queria que você imaginasse um tanque de batalha com corpo para todo e qualquer lado. Se você conseguir criar essa imagem somente, talvez essa é a imagem do triste quadro daquele tanque. Um monte de pessoas brigando e tentando entrar primeiro naquele lugar, um verdadeiro campo de batalhas. E aquelas pessoas deitadas naquela situação precária de higiene, sabe? Moscas voando para tudo quanto é lado, pessoas com as mais diversas enfermidades, sem enfermeira, sem nenhum tipo de cuidado médico, uma multidão de pessoas sofrendo. Um quadro triste, um quadro até mesmo sombrio, um quadro de total escuridão. E a única coisa que se via era a dor. O que aquelas pessoas faziam? Nada. Apenas aguardavam e esperavam, mas não a Jesus. Cristo estava ali em Jerusalém naquele dia, estava sozinho preparando-se para a Páscoa, aquele momento de festa, e ele decide então em um dia de sábado ir até Betesda. Cristo decide ir até um lugar onde é conhecido como centro da dor, o centro de sofrimento de Jerusalém. Era lá que ele queria estar.
E quem sabe você consegue imaginar comigo Jesus andando ali no meio daquela multidão de doentes. O que será que passava no coração de Jesus? O que será que ele sente quando ele olha e percebe toda aquela dor, aquele sofrimento? Quando ele vê aquelas pessoas ao seu redor, o que Deus sente quando vê pessoas sofrendo? O que será que Deus sente? O que será que Jesus sente quando ele vê você sofrendo, quando ele vê eu sofrendo? E ele se aproxima de um homem aparentemente, né? Cristo foi bastante gentil com ele. E nesse relato, meus queridos, nos faz entender o que fazer quando aparentemente não há mais esperança. Primeiro, nós temos que lembrar que Deus conhece nossa situação. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus se aproxima daquele homem. Era Páscoa, multidões de pessoas iam ali para Jerusalém. Era um momento de festa, era um momento que as pessoas buscavam a Deus. E Deus estava ali andando entre eles. Aquelas pessoas mal podiam imaginar que Deus estava ali entre os doentes. Mal podiam imaginar que Deus estava andando ali lentamente e com cuidado entre aquelas pessoas que sofriam. Mal podiam imaginar que aquele jovem galileu era de fato o próprio Deus encarnado, contemplando cada uma daquelas pessoas, olhando com amor e ao mesmo tempo com tristeza, contemplando a situação de cada uma daquelas pessoas. Isaías 63:9 diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que naquele dia, naquele sábado, Jesus Cristo ficou angustiado, ficou aflito. Jesus teve empatia, se colocou no lugar daquelas pessoas e com certeza ele sofreu. E eu não tenho dúvida que ele sentiu muita tristeza ao ver a dor e o sofrimento daquelas pessoas. É a mesma tristeza que ele sente quando ele vê a sua dor, quando ele vê a minha dor. A mesma dor que ele sente quando vê as dificuldades, os problemas que eu e você enfrentamos. Cristo se aproximou, e não sei se era o pior caso dali, a pior situação. Um homem que estava ali há 38 anos, buscando uma forma ali para continuar a viver. E eu fico imaginando a pessoa há 38 anos. Se ele era levado ali todos os dias, se ele tinha familiares. Não sabemos qual era a situação daquele homem, se ele tinha um local fixo para ficar, mas 38 anos e ele estava ali ao lado daquela grande piscina, esperando o movimento da água, com a esperança de ser o primeiro a cair dentro. Uma vida desperdiçada na tentativa vã, até aquele momento, de encontrar solução para o seu problema. E Jesus se aproxima. E Cristo se aproxima sabendo da situação daquele homem, sem nunca ter conversado com ele, sem nunca ter sido apresentado àquele homem. A Bíblia diz que Jesus sabia qual era a situação dele. E Deus, meus queridos, conhece a situação de cada um de nós. Eu vou citar algumas, mas nós poderíamos fazer diversas reflexões sobre cada uma delas. Sabe o que Deus sabe sobre nós? Ele conhece nossas faltas e fracassos. Ele conhece. Ele conhece nossos sentimentos, nossas frustrações. Ele conhece o nosso futuro e Ele conhece nossa ansiedade e a nossa necessidade. Esse é um Deus que conhece, é um Deus que vive próximo da gente. É um Deus que sente, que sofre. É um Jesus Cristo que intercede por nós. Que nos momentos mais difíceis você fala: Pai, eu sei o que Ele está passando, porque eu passei por muitas coisas assim enquanto eu estive lá. Então, o que fazer quando aparentemente eu não tenho mais esperança? Lembre-se, Deus conhece a sua situação. E por mais tempo que você esteja passando por isso, e por mais que você já tenha tentado soluções, Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida, fazer a diferença. Lembre-se sempre disso.
Ele é nossa esperança. Meus queridos, no sábado nós iremos concluir essa parte e também finalizar de vez essa história, né? 5 histórias e um destino. Mas antes eu quero orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque vemos que o Senhor nos conhece. Nós não estamos à margem da sociedade. Nós não somos invisíveis. Nós não somos esquecidos. O Senhor sempre lembra de nós. O Senhor nos olha, o Senhor nos nota. No meio da multidão, o Senhor nos percebe. E nos ama e vem ao nosso encontro. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E obrigado porque o Senhor sempre está disposto a cuidar e livrar nós de cada uma delas. Nos ajude, ó Pai, a ter esperança, a ter fé e ter a certeza que o Senhor sempre nos nota, sempre lembra de nós, que ninguém jamais é esquecido por Deus. Fica conosco, Pai. É isso que nós repetimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Até sábado. Beijão.